A parte societária foi mudando, mas o que você baliza tudo é na parte de gestão e governança. E essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Como que você salta de 21 pessoas para 450? Como é que você mantém padrão? Quando você se une com outras pessoas em prol de uma dor coletiva, é muito mais fácil do que você transformar um pequeno grupo de pessoas, criar uma empresa e tentar mudar mercado. Sim. Você precisa fazer esse esforço para conseguir delegar as coisas. Você precisa achar a pessoa certa, né? Você precisa treinar ela da forma correta, né? E dar as condições para que ela consiga te ajudar. Porque a gente tem muito médico aqui que quando começa a crescer e começa a ter mais gente, a gente sabe que para crescer você vai precisar ter pessoas, né, se somando a você, não só em termos de braço de trabalho, mas em termos de conhecimento, de expertise, uma série de coisas. E tem muita gente que é centralizadora. Tem muita gente que acha que se não for eu fazendo, não acontece. A gente defende muito na mentoria que para ir longe e para crescer bastante, tem que se cercar de mais pessoas. Bem-vindo para mais um episódio do Go Doctor Podcast. Esse podcast que foi desenhado para que você, médico, quando tira o jaleco de médico e senta na cadeira de gestor, você precisa assumir as rédeas disso e entender que jogo você está jogando. E é essa a nossa função aqui. Eu, no seu lugar, sentado conversando com pessoas que vão te inspirar, vão te ensinar, vão te passar coisas para você aplicar amanhã no seu consultório e que você comece a ter essa mentalidade de empresário. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. Hoje eu tenho um prazer gigante em ter comigo aqui um dos caras que, assim, é a minha voz da consciência, é o meu mentor, é com que eu tiro todas as minhas dúvidas da minha jornada. Meu braço direito de verdade, o Alexandre Caputo, está aqui comigo, trabalha comigo, meu anestesista em campo, me comandando no dia a dia, mas é uma história longa. A gente está junto desde a faculdade, desde o ano 2000, agora são 26 anos juntos, desde o mesmo grupo de estudo para a residência, então a nossa história aqui é bastante longa. É um cara que, idealizador de uma cooperativa de médicos aqui em Ribeirão Preto, fundador, um cara que estava lá desde o começo, que hoje tem mais de 450 médicos espalhados nos serviços para todo o estado de São Paulo, às vezes até mais disso, vou querer saber mais dele sobre isso, com uma visão de empresário, de gestão única. Obrigado, Alexandre, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, tamo junto sempre. Cara, obrigado. Eu quero começar, como eu te falei, a ideia é inspirar os médicos que estão nos assistindo. A gente tem médicos aqui que são desde recém-formados, caras que estão começando agora, que estão entrando no mercado médico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sua visão sobre isso no futuro, mas também tem gente aqui que já está gabaritada, que está cansada, que está testada, que está no mercado faz tempo. Tá? Então, assim, eu queria começar perguntando, uma das coisas dos seus cases, da sua história que mais me impressiona é como você percebeu que tinha espaço para montar uma cooperativa. Como que surgiu a ideia? Me fala um pouco mais sobre a Copanet. Bom, Antônio, é um pouco complexo, né? Mas é simples, né? Como você sempre fala, né? A gente tá sempre pensando em soluções. Solução para quê? Para as dores, né? Para as dores. Então a cooperativa ela nasceu da necessidade. Necessidade do quê? Dentro do mercado de trabalho, quando a gente saiu lá, 2006, 2007, 2008, né? Nós entramos no mercado de trabalho e a gente percebeu que tivemos uma excelente formação técnica, tivemos uma excelente companheiros, pessoas que nos inspiraram, só que a hora que você entra para o mercado de trabalho você percebe que falta alguma coisa, né? O mercado ele era conturbado, né? Ele era dividido em grupos por hospital, né? CLT, dentro do Hospital das Clínicas, dentro de alguns outros hospitais, e tinha os freelancers. Era isso, basicamente isso. Eram grupos, pequenos grupos, isso dentro de Ribeirão Preto e basicamente dentro do estado de São Paulo. Esses grupos, eles, né, você tinha toda uma história para conseguir entrar dentro dele, aí tinha uma escadinha para você ir subindo, tinham regras individuais por grupo, e o CLT era um concurso, era uma prova, eram pacientes do SUS, né? E um freelancer era muito difícil, né? Porque você já tinha que ter a sua carteira de médico, sua carteira de clientes.
E dentro desse mercado tinham várias distorções, né? Eu era anestesista, aprendi que eu tinha que fazer consulta pré-anestésica, eu aprendi que eu tinha que exercer a medicina com qualidade, com segurança, e a hora que eu saio no mercado de trabalho, o que acontece? Não tinha nada disso, né? Era prática comum, a gente vê em alguns locais anestesistas tocando mais de um procedimento simultâneo, você não tinha equipamentos anestésicos que garantiam a segurança para o paciente, você não tinha nem consulta pré-anestésica. A partir de 2005, acho que foi 2005, saiu uma resolução falando que consulta pré-anestésica era obrigatória, e não tinha. Eu conheci meu paciente olhando os exames dele na sala de indução, na recepção do centro cirúrgico. Era um anestesista, era um cara mascarado, que nem o paciente conhecia na hora, ele fazia um monte de perguntava peso, altura, se tinha alguma doença, e de repente entrava para a sala, era um cara mascarado que botava alguém, né, botava sua vida na mão de alguém. E não foi isso que eu entendi, né? E esse mercado era comum, isso. Então, diante dessa dor, né, e algumas outras dores, como os melhores anestesistas não ficavam em Ribeirão Preto. Tá. Eu conheci várias pessoas do meu grupo, do meu grupo de residência, que iam embora, os melhores sempre iam embora e acabam ficando sempre aqui. Falei assim, como que eu faço? Eu quero ficar em Ribeirão Preto, meu sonho, sou ribeirão pretano, estudei aqui, fiz toda a minha trajetória aqui em Ribeirão Preto, e eu queria ficar aqui. Tive uma oportunidade muito grande, meu tio-avô era anestesista em São Paulo, e me falou, você quer vir aqui para um hospital referência de São Paulo, talvez o melhor? Eu falei, não, eu quero ficar em Ribeirão. E para ficar em Ribeirão, eu tive que mudar um pouco esse jogo. Então eu tive que, não foi sozinho, né? Eu me juntei com algumas pessoas e falei assim, ou eu vou formatar um grupo novo, né? Ou eu vou ver outras opções. Sim. E assim, falei, vou fazer isso sozinho, né? Aí lá dentro, aí eu prestei um concurso no HC, entrei de contratado, né? Fazia anestesia de alta complexidade, e me relacionava com as pessoas ali. Aí eu comecei a lançar algumas ideias, né? Eu sempre tive um perfil de liderança, desde a época da faculdade, fui presidente de Liga do Trauma, ia ser cirurgião, né? Presidente de Liga do Trauma, fazia simpósio, fazia congresso, eu estava sempre metido nessa área de organização, já tinha esse papel um pouco do administrativo dentro de mim, né? Acho que é uma coisa natural, sempre veio natural, nunca me esforcei muito para administrativo. E acabei indo para esse lado. E na residência foi a mesma coisa. Acabei indo para essa parte de tentar olhar como um todo as coisas, e cheguei no mercado de trabalho e encontrei um cenário não favorável. Então, me juntei com algumas pessoas, né? E falei, vamos montar um grupo ou vamos montar uma cooperativa. Por quê cooperativa? Cooperativa dentro do Brasil, os estados eles são organizados em cooperativas de anestesia. Então, são as Copanestes. E não tinha Copaneste em São Paulo. Okay. Teve a Copaneste São Paulo, só que ela faliu, ela entrou ela não deu certo, né? E não podia usar esse nome Copaneste São Paulo. Okay. Eu fui visitar algumas Copaneste, fui visitar a Copaneste Minas, fui visitar a Copaneste Ceará, fui visitar a Copaneste Goiás, e são estados que todos os anestesistas, ou quase todos os anestesistas, estão alocados dentro de uma cooperativa que gerencia tudo isso, que tenta dar condições para o anestesista para trabalho, seja ele no SUS, seja ele na saúde suplementar, ou seja ele no particular. E então eu fui conhecer e fiquei apaixonado por isso, né? Porque eu percebi que quando você se une com outras pessoas em prol de uma dor coletiva, é muito mais fácil do que você transformar um pequeno grupo de pessoas, criar uma empresa e tentar mudar mercado. Sim. Então nós nos juntamos, né? Começamos com 21 anestesistas, eu soltei a ideia, peguei, né, um advogado próximo, peguei um outro amigo, juntamos ali um pouquinho e montamos essa empresa cooperativa. A filosofia cooperativista é maravilhosa, né? Ela tem vários pontos, ela começou lá atrás,
há muito tempo com os artesãos, e eles tentavam se juntar para quê? Para diminuir, né, o quê? O equilíbrio, né, o desequilíbrio de poder, para tentar junto conseguir entregar alguma coisa, uma negociação, né? E isso é o que norteia todas as cooperativas do Brasil, seja ela de crédito, seja ela de leite, seja ela de café ou de qualquer outra coisa. São pessoas que sozinhas não conseguiriam mudar o mercado e elas conseguem, juntas, elas conseguem mudar esse mercado. Indo por esse lado, isso que eu acho mais bonito da gente pensar nas especialidades médicas, né? O anestesista é uma das poucas áreas que realmente consegue se aglutinar, consegue ter força de tomar decisão junta. Às vezes, na área, como a minha área, por exemplo, a gente mais se canibaliza do que se junta para demandar alguma coisa. Nessa hora que vocês tiveram que se juntar, eu quero aproveitar essa linha de raciocínio que você está, esses 21, o que foi a maior dificuldade, Caputo? Foi alinhamento dessas 21 pessoas no propósito ou alinhamento agora com os postos de serviço? Com gestores hospitalares, com quem oferecia serviço para vocês? Porque eu acredito que deve ter sido uma ruptura. O mais difícil, Antônio, foi juntar essas 21 pessoas, né? E a gente não tinha um contrato. Tá. Então nós juntamos 21 pessoas para fazer o quê? Nada. Né? Mas eu já, por fora, já corria, já fui a trabalhava num hospital aqui de uma universidade, trabalhava num outro lugar e sempre tinha algumas oportunidades aparecendo. Pequenos hospitais apareciam aí, ou eram em cidades distantes, ou era difícil, tinha um serviço não muito bom, né? Porque coisa boa não procura quem está começando. Sim. Né? São sempre pepinos, né? E os pepinos nos procuraram. Então o difícil foi juntar essas pessoas e falar, nós vamos transformar o ambiente. A partir daquilo ali, nós vamos criar uma cultura, né? E a partir daquilo ali nós vamos tentar crescer. Né? E foi isso que foi feito. Então, assim, mas nós demos sorte, eu vou falar. Por que eu falo que deu sorte? Né? Sempre não é sorte, né? É o preparo com a oportunidade, aí fala que dá a sorte. Né? Juntou. Né? Então a gente estava preparado, a gente se uniu, se juntou, criamos um CNPJ, né? Que é um pouco diferente, né? E depois eu posso te contar que hoje o cooperativismo, a cooperativa em si, ela não atua no mercado. Nós já mudamos 3 vezes da parte societária, né? Mas os princípios cooperativistas continuam, principalmente na gestão e na governança. Entendi. Então, assim, nós mudamos. Por quê? Porque hoje o cooperativismo ele é de 1971, a lei não evoluiu, teve algumas mudanças agora mais recentes em 2014, 2017, mas elas não foram significativas. Aliás, elas até prejudicam as cooperativas, né? E não evoluiu tributariamente. Então, hoje a gente se relaciona como empresas. Eu vou falar para você, hoje a gente tem um formato societário anterior à das cooperativas. É um formato societário de uma SA. Nós somos hoje uma SA. Entendi. Mas o modelo de gestão, o modelo de governança é cooperativista. Entendi. Né? Entendi. Então, aí a gente conseguiu, né? Só para tentar voltar, a gente conseguiu fazer o quê? A partir dessa união básica, estruturar um primeiro serviço. Tá. Né? Que é uma maternidade daqui de Ribeirão Preto, que era pequena, em que o serviço era tocado por residentes, poucos médicos contratados, e o serviço não era muito bom. Né? Não era muito bom o serviço anestésico, mas era um serviço que tinha um volume grande. E a gente conseguiu, né? Era uma mudança gerencial, né? Passava de uma instituição para outra, a gente conseguiu mudar e imprintar ali, num primeiro momento, todas aquelas coisas que a gente achava importante. Consulta pré-anestésica, condições de trabalho adequada, né? E nós começamos a se juntar e fazer, organizar os processos, criar protocolos e começar a tratar todo mundo, apesar de ser 21 pessoas bem diferentes, tinha de todas as idades, tinha pessoas de 60 anos, tinha pessoas de 20 e poucos. E a gente conseguiu alinhar num protocolo, né? E esse protocolo ser replicado e funciona até hoje. E foi replicado para várias outras maternidades hoje que a cooperativa tem. Okay. Então foi muito legal, uma experiência que foi a mãe da cooperativa, né? Veio numa maternidade, foi a mãe da cooperativa e a gente conseguiu desenvolver aí para vários outros serviços. Hoje nós estamos em 46 serviços, né? Sendo 28 hospitais exclusivos e outros 18 que a gente trabalha com outras equipes.
Eu falei no começo, é só São Paulo ou está além de São Paulo? Como é que está isso? Nós fazemos alguns projetos, né, fora, mas são pequenos, com médicos aqui, né, da cidade ou de São Paulo, que às vezes fazem um evento em algum outro estado, entendeu? Faz um mutirão, alguma coisa assim, mas é tudo gente daqui que às vezes faz coisas pontuais fora. Mas é só o estado de São Paulo. Hoje nós estamos em 16 cidades, inclusive capital. Perfeito. Não, o que você falou uma coisa que eu acho que é o principal que as pessoas têm que começar a tentar entender, a sua cabeça e a sua visão. Que a parte societária foi mudando, mas o que você baliza tudo é na parte de gestão e governança. E essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Como que você salta de 21 pessoas para 450? Como é que você mantém padrão? Como é que você coordena todo mundo? Esse é o desafio. Como é que você põe a cultura disso? Esse é o desafio. Mas a gente faz uma integração. Quem entra para a cooperativa, até hoje todo mundo fala cooperativa. Ninguém acha que está numa empresa. Na verdade, são várias empresas. Hoje é um grupo econômico, né? São 11 empresas, né? Que dentro desse grupo econômico, sendo que tem a maior hoje a Copanet SA, né? A Copanet RP SA. Okay. Né? Mas são 11 empresas. Aí o que a gente faz? A gente faz quando a pessoa entra, né? Hoje é mais fácil, porque hoje tem as residências, os residentes já conhecem a gente trabalhando em hospitais, aí eles já conversam com os cooperados, já entendem como é que funciona e é mais fácil. A cultura ela só é replicada. A pessoa, quando ela busca, fala, eu tenho esse perfil mais cooperativista, de querer se ajudar, de trabalhar em equipe, de estruturar processo, de trabalhar em conjunto, né? E em conjunto real, não é só um protocolo que a gente segue, é uma filosofia, né? A gente tem 3 filosofias, 3 princípios básicos, que primeiro, trabalhar com qualidade de vida e qualidade no trabalho. Então, tudo que a gente faz é priorizado na qualidade. Segundo, remuneração justa e proporcional ao que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu estou fazendo lá uma cirurgia de varizes e o outro está fazendo uma cirurgia cardíaca congênita. São coisas completamente diferentes. As remunerações têm que ser diferentes. Sim. Eu estou trabalhando com urgência e emergência, eu estou trabalhando à noite, eu estou trabalhando aos finais de semana, eu estou trabalhando num hospital de baixa complexidade, estou trabalhando de alta complexidade. As remunerações são diferentes, os contratos são diferentes, as negociações são diferentes, então a gente consegue colocar todo mundo, alocar por perfil. A gente perfila as pessoas e elas vão naturalmente se alocando. Quando ela entra, às vezes ela trabalha em 3, 4, 5, 6 hospitais, depois ela concentra em 1, 2 ou 3. Okay. Né? E aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue entender, trabalhar com o médico cooperado, entender qual que é o perfil dele, e a gente tem hoje um relacionamento médico. São 2 anestesistas, mais um RH, que a gente monta as escalas deles por 3 meses. E depois eles vão se alocando naturalmente nos locais onde eles melhor se sentiram bem, né? Ou têm preparo. Cada um tem um perfil. Tem um que tem um perfil acadêmico, outro tem um perfil mais de alta complexidade, o outro gosta de trabalhar com maternidade, o outro gosta de trabalhar com oftalmo, o outro gosta de tem muito perfil isso, né? E a anestesia, ela comporta. A gente sabe que quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica. Sim. Né? E a gente estimula isso dentro da cooperativa, né? A gente estimula e a gente vai alocando. Então a dificuldade hoje é mais fácil, mas o começo foi muito difícil, porque todo mundo trabalhava em todos os lugares. E a gente não podia deixar a peteca cair. Então eu me colocava, eu montava todos os serviços, eu ia em todos os lugares, eu começava, eu imprintava, eu falava com a enfermeira, eu padronizava a medicação, eu padronizava a conduta, padronizava o prontuário, né? Eu me colocava sempre à frente junto com os outros diretores. Né? Mas aí nós formatamos modelos de trabalho. Então todo hospital hoje trabalha com um coordenador, né? E a equipe. E todos nós somos horizontais. E cada um é responsável por aquilo que se propôs. Então a gente não exige exclusividade, o cara pode trabalhar sozinho, ele pode trabalhar num grupo, ele pode trabalhar na cooperativa, mas quando ele está trabalhando na cooperativa, ele tem que seguir os preceitos os princípios básicos, mais o que a equipe escolhe para aquele local. Entendi. Então
Eu já trabalhei em 4, 5 hospitais, né? Muito em 4, 5 hospitais, ajudei a estruturar, ajudei a criar os conselhos de qualidade, né? Que são os comitês de qualidade, e para tirar o Kementum, para tirar o ONA, para tirar esses certificados, né, de qualidade, e a gente tenta estruturar, e a gente foi aprendendo com isso tudo. E a gente conseguiu montar vários núcleos, e esses núcleos hoje, né, são unidades de negócio individuais. E um anestesista, às vezes, ele pertence a 2. Pertence ao trabalho em 2 hospitais, uma maternidade e um hospital de alta complexidade. Eu trabalho com um hospital particular e um hospital de média complexidade. E cada um vai se adequando, né? E vai vendo como gosta de trabalhar, né? Mas esse período aí foram 18 anos, né? Sim. E isso se confunde muito com a minha vida, né? Eu sempre estive na diretoria, né? Hoje a gente consegue formatar aí futuros sucessores, porque esse era um medo. Eu tentava passar esse bastão, tentava trazer gente, não conseguia trazer gente para me ajudar nessa parte administrativa, né? Mas hoje a gente conseguiu criar uma estrutura em que a gente consegue, a partir dos líderes, né, de cada hospital e dos líderes internos nossos, olhar aí a próxima versão da cooperativa, né? Aquela que eu não participo, ou aquela que eu participo só de longe, entendeu? Porque a cooperativa, durante muito tempo, ela se misturou com a minha pessoa e com as diretorias, né? Hoje não, hoje eu tenho certeza que a cooperativa ela anda sozinha, ela criou uma estrutura, a gente foi seguindo esses princípios básicos e fomos adaptando a governança e a gente chegou nesse tamanho que nós estamos hoje, né? Então, eu tinha uma pergunta que eu ia encaixar aqui agora, mas você pegou um detalhe aí que eu quero pegar ele. Nesse ponto, depois a gente volta na minha pergunta. O que eu quero saber mais é isso, porque a gente tem muito médico aqui que quando começa a crescer e começa a ter mais gente, e a gente sabe que para crescer você vai precisar ter pessoas, né, se somando a você, não só em termos de braço de trabalho, mas em termos de conhecimento, de expertise, uma série de coisas. E tem muita gente que é centralizadora, cara. Tem muita gente que acha que se não for eu fazendo, não acontece. A gente defende muito na mentoria que para ir longe e para crescer bastante, você tem que se cercar de mais pessoas. Como que você trabalhou essa questão de ser muito você? Você acabou de falar que se confunde muito com a sua vida pessoal e tá você ali a cara de frente, porque você tem isso, você tem essa necessidade de como é que fala, de que você seja muito correto, muito perfeito, você tem essa exigência pessoal com que eu vejo que se cobra bastante. E como é que você consegue passar esse bastão? Como é que você trabalhou isso? É uma dificuldade. Eu acho que é natural que isso aconteça, né? É natural, mas você precisa fazer esse esforço para conseguir delegar as coisas. Você precisa achar a pessoa certa, né? Você precisa treinar ela da forma correta, né? E dar as condições para que ela consiga te ajudar, né? E precisa, né? Você precisa medir, você precisa saber se ela está fazendo, se ela está entregando ou se ela não está entregando, né? E se não está entregando, eu também não gosto de trocar, não. Eu tenho que dar outra chance, tem que ter conversa clara, tem que ter comunicação, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa troca, perguntar o que está acontecendo, tem que ver se o problema não está no processo ou se não está na pessoa. Gente, o médico, ele tá muito, ele pensa sempre, ele quer ser, é normal a gente ser centralizador. Eu acho que é da natureza médica ser centralizar, quer ter o controle de tudo. Né? A hora que ele vai para a gestão, ele começa a entender que não dá para fazer tudo e que ele precisa de pessoas. Né? Tem o contábil, tem o financeiro, tem o pessoal do fluxo de caixa, tem o pessoal do comercial, tem o pessoal do marketing, tem o pessoal do TI, tem o pessoal do agendamento. É uma loucura, entendeu? Quando está pequeno, 1, 2, 3 lugares, hospitais, do jeito que a gente trabalha, maravilha. Agora, quando vira um negócio com 450 pessoas, com 250 pessoas, vamos falar, 250 pessoas, você precisa ter um time. E esse time administrativo, de back-office, aquele time, ele precisa entender a cultura. Não adianta você, no hospital, médico, anestesista, os líderes, os coordenadores, as reuniões, os protocolos, os processos, não adianta estar tudo redondinho se não tem quem dá esse suporte para trás. Então, hoje a gente tem
já teve o contábil, o jurídico, o TI, tudo externo. Hoje é praticamente tudo interno. Só o jurídico que... Eu falo que o jurídico é meio a meio, porque o jurídico está lá quase todo dia dentro todo dia lá com a gente, né? Porque está discutindo contrato, a gente está discutindo problemas, a gente está discutindo, participando de licitação. Então, assim, é muita coisa. Mas a gente começou a delegar. A gente começa a delegar, mas sempre isso, achando primeiro a pessoa certa, que eu acho que é o mais difícil, né? Mas está cheio de empresa aí que acha essa pessoa para você. Sim. Eu já errei muito, eu já fiz entrevista, eu já mandei embora, hoje eu não faço mais isso. Hoje tem empresas que fazem esse serviço para achar a pessoa certa, para colocar no lugar certo. Sim. Aí nós damos o treinamento para ela, a gente combina o que ela quer, né? A gente faz algumas métricas, dá as condições e a gente vai medindo. Se não der certo, 3, 4 meses, tchau. Sim. Vamos realocar ela no mercado e vamos colocar outra pessoa que seja a pessoa certa para fazer aquilo. Isso é profissionalismo, né? Mas precisa desse conjunto de coisas. Não adianta você achar que você vai colocar uma pessoa que não sabe nada, não entende a cultura. Cooperativa é muito difícil. Cooperativa, nós funcionamos como cooperativa, só que da porta para fora, eu sou empresa. Sim. Da porta para dentro, eu sou cooperativa. Tanto é que todo mundo fala, você trabalha onde? Na cooperativa. Sim. Né? Mas na verdade, aí a hora que o cara vai ver, mas espera aí, vocês não são cooperativa, né? Não sou mais cooperativa, é da porta para dentro. Da porta para dentro eu sou cooperativa. Todo Sim. mundo aqui é cooperado. Sim. Todo mundo aqui tem voz, todo mundo aqui tem regra, todo mundo aqui tem um voto. A gente decide o que a gente vai fazer da nossa empresa. Só que da porta para fora não, nós somos uma empresa de mercado como todas as outras. Por vários outros motivos, né? Vários motivos de mercado. Antes, numa parte tributária, né, cooperativa, se você quer ser reto, correto, que a gente sempre priorizou isso, você acaba tendo que pagar os impostos da cooperativa, aí você vai pagar o médico como pessoa física, e aí você ainda soma outros impostos, mais os custos operacionais. Se você fatura 100, você vai repassar para a mão do médico por volta de 50%. Entendi. Né? Aí a hora que você está no mercado, não. O que acontece? Essa carga tributária diminui muito. Você cai para 15%, 16% no máximo. Então o que cai na mão do médico, né, que é a ponta, quem está lá sofrendo, Sim. quem está entregando o serviço, 85% fica na mão dele. Fora é mais, eu falo Sim. que indiretamente ainda tem muito mais coisa, porque o custo operacional, hoje, o guarda-chuva que a cooperativa dá para o médico é muito grande. Ele dá toda a parte contábil, financeira, administrativa, jurídica, seguro de responsabilidade civil, treinamento. Então, assim, trabalhar hoje na cooperativa é muito bom. Sim. É muito bom, só que precisa de pessoas, precisa de líderes, precisa de funcionários, tem um custo. O que a gente faz? A gente reduz os custos, né, trabalhando em escala, né, mais ou menos isso. Só que cabe também, né, por exemplo, se eu trabalho no particular, eu tenho que ter uma empresa pessoal, eu tenho que pagar o meu contador, eu tenho que pagar o meu CRM, eu tenho que ter o meu jurídico, eu tenho que negociar os meus contratos. Aí quando eu crio a cooperativa, né, e negocio grandes contratos, grandes hospitais, eu também dou oportunidade para que esse sozinho, pequeno, venha trabalhar, né, com o cirurgião dele, com o hospital, o pequeno hospital dele que ele trabalha. Às vezes é uma clínica de endoscopia, colonoscopia, às vezes são pequenos procedimentos, mas ele pode levar isso para dentro da cooperativa. Mas ele tem que seguir os mesmos preceitos. Tem que ter consulta pré-anestésica, tem que ter nota, não recebe nada caixa 2, que era uma prática lá atrás, há 18 anos atrás, comum. Né? Uma grande parte dos nossos amigos recebiam mais caixa 2 do que o declarado. Hoje eu não conheço ninguém que recebe caixa 2, é muito difícil acontecer um negócio desse. E assim, a segurança que ele tem que seguir tudo aquilo. Então, replica para um grande modelo, para o pequeno modelo individual. Então, a gente presta esse serviço para o cooperado. Então, ele traz hoje o quê? A gente ganhou tamanho também, ele trazendo esse cirurgião, essa clínica, e ele ganha segurança e expertise. Hoje a gente tem enfermeira da qualidade, a gente tem técnicos de anestesia que trabalham com a gente, né? Para quê? Para ajudar, né? Eu hoje trabalho só com técnico de anestesia. Eu não faço anestesia mais sozinho. Eu costumo falar que são os meus residentes da terceira idade, né? São pessoas que estão no mercado, que trabalham há muito tempo com anestesia, e eles me ajudam a prestar uma assistência melhor, né?
porque são 2 olhos, são 4 olhos, 4 mãos, e a gente está ali prestando a melhor atenção para os meus pacientes. Né? Você tinha um time mais completo ali cuidando dele. Exatamente. Né? Pelo que eu estou entendendo, então, a gente parte muito dessa vontade de colocar o mercado do jeito correto, uma boa prestação de serviço, seguindo o que é incrível, né? A gente vê isso. Seguindo o que é demandado por lei, o que é demandado pelo bom senso, pela nossa educação, pela nossa formação, que muita gente ainda não faz. É o básico bem feito. Faz o certo, faz o correto, com o máximo de segurança. Aí com isso vocês montaram um jeito de fazer. É isso? Exatamente. E aí a partir disso você veio atraindo novas pessoas, novas oportunidades com essa visão de gestão. Se vocês puderem, quem está assistindo a gente aqui, depois o Rodrigo vai me confirmar, acho que foi entre o minuto 25 e o 28 a melhor aula de contratação que você poderia ter na sua vida. Se não foi alguma coisa ao redor disso aí. Primeiro, entenda o que é a posição que você precisa. Depois, quem é a pessoa certa para estar lá, isso se você não achar, tem quem acha para você. Não abandona ela, tem indicadores de como que você vai ver como ela está performando. Onboarding dela, esteja junto dela, não desista dela, tem uma coisa errada, às vezes não é ela, é o processo. Isso, presta atenção, às vezes não é a pessoa, é o jeito, o processo que você faz. Eu fui esses dias, não vou falar o nome da empresa que é conhecida aqui, tá? Mas o dono é amigo nosso, eu quero conversar com ele. Minha filha foi fazer um raio-x da parte bucal, tá? Uhum. E aí ele tem ali a secretária, tinha 2 secretárias ali, aí ela chama, né, pelo nomezinho que aparece no painel, e aí chegou a vez da Beatriz, aí a gente foi, fiz todo o cadastro da Beatriz, entreguei ele o pedido do dentista dela, tudo, a moça muito cordial, muito bem educada, até elogiei ela, muito bem treinada, só que, o que acontece? Quando ela finaliza o processo da Beatriz, ela levanta, ela anda quase 20 metros, ela tem que atravessar uma porta que tem que ser aberta tem que ser destravada para ela passar. Ela levanta, ela vai lá dentro colocar a fichinha da próxima a ser atendida. Cara, isso é um erro de processo gigantesco, entendeu? Perda de tempo, perda de uma série de coisas. Então, às vezes o erro não está na pessoa, está no processo. Isso que você falou, cara, um insight. Então, melhor aula que vocês poderiam ter. Eu quero aproveitar nisso, eu quero agora ver uma outra coisa. A gente está falando de pessoas. Sim. Você, eu vejo lá que eu estou acompanhando, estou aqui operando, mas estou vendo assim o seu dia a dia ali. Como é que a gente consegue desenvolver uma musculatura, ou se não é nem musculatura, como é que eu tenho uma inteligência emocional para resolver conflitos? Porque eu vejo que no dia a dia, são 450 médicos, não só os médicos, mas as instituições que vocês trabalham, as cabeças que pensam dentro dessas instituições. Como é que eu consigo melhorar a minha parte de resolver conflitos? Isso, vamos falar assim, tem método, né? Tem método. Primeiro, né, a gente, quando vai resolver algum conflito, né, quando é assim, né, tem uma sequência, né? Eu sempre falo que tem a sequência. Tem o que aconteceu. Dependendo do que aconteceu, dependendo da gravidade, dependendo do que aconteceu realmente, a gente precisa startar algumas coisas. Isso já são como anestesia, tem coisas que a gente não aceita, né? Então a gente fala lá, aconteceu um evento sentinela, né? E o evento sentinela pode ser qualquer coisa, pode ser uma briga entre um anestesista e um cirurgião, pode ser uma anafilaxia, pode ser uma troca de medicação, pode ser qualquer coisa, né? Mas ela não é só relacionada ao procedimento, são várias coisas que podem acontecer. A gente classifica ela primeiro, vamos classificar. Ela é uma coisa grave. Se é grave, tem que chegar na alta gestão. Okay. Então, primeiro passa para o coordenador da unidade, do coordenador da unidade tem que passar para o hospital e para a gente simultaneamente. O que acontece? Então, quando é uma coisa grave, a gente tem que startar toda a nossa expertise nisso daí. Então, a experiência aí manda muito. Então, as coisas graves acabam, quando você vê alguma coisa grave chegando em mim, né? Se não chegou, a gente sempre pergunta, por que não chegou na alta gestão, na diretoria executiva, na diretoria administrativa da cooperativa, para que a gente tomasse todas as medidas, né? Então, o método é esse, assim, primeiro a gente classifica, né? Dá para o coordenador resolver, é uma coisa mais simples, é uma coisa que é um erro simples de processo, é uma coisa que não causou nenhum dano, é alguma coisa mais simples.
Maravilha, ele resolve aqui. Ele consegue resolver ali com a própria equipe, dentro da equipe, até dentro do centro cirúrgico, até dentro do hospital. Se é uma coisa mais grave, né, aí tem que startar aqui para a gente. Por quê? Porque a gente vai acionar todas as ferramentas e a experiência de todo mundo. A gente tem diretoria técnica, a gente tem gente que é altamente capacitada para dar uma resposta. Então, assim, aconteceu alguma coisa raríssima, hipertermia maligna. Nós temos um processo para hipertermia maligna, não precisa chegar em mim, né? O hospital tem protocolo, tá tudo certo, a paciente, né? Beleza, maravilha, aconteceu, eu vou ficar sabendo só depois. Agora, se acontecer alguma coisa que não tem protocolo, que não tem processo, eu tenho que ficar sabendo. Para quê? Para a gente tentar tratar isso da melhor forma possível. Primeiro, humanamente, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa grave? Atrapalhou o andamento do hospital, atrapalhou o andamento da equipe, atrapalhou. Aí a gente vai tratando, é uma de ordem o quê? Pessoal, a gente classifica, a gente faz uma classificação e eu start tudo que precisa ser feito. Em último caso, aciona o jurídico, vamos falar. Sim. Né? O jurídico é sempre a última instância. Mas o jurídico nosso não é para ir não vou sair processando ninguém, é o contrário, é para a gente tratar tudo isso, a parte jurídica administrativa. Né? Para a gente fazer o quê? A documentação ela é muito importante. Né? Então, quando você vê lá acontecendo alguma coisa, eu fico louco. Você percebe que como que foi acontecer um negócio desse? As travas estavam sendo feitas ou não? Tinha processo, tinha protocolo, mas, né, as instituições elas estão em vários níveis de maturidade, Antônio. Então tem instituição que tem todos os processos mapeados, com protocolos, tem outras que estão em processo, né? E não adianta. E a equipe também. Tem equipe que ela é mais imatura e tem equipe que é mais madura, que já está acostumada, que já tem mais vivenciada, tem anestesistas mais velhos, tem anestesistas mais treinados, né? Que já sofreram, que já tem uma bagagem maior, né? Então, tem sempre essa cadeia. A gente classifica o que é grave do que não é, o que é urgente do que não é, e damos os devidos tratamentos, startando tudo que a gente tem, acionando uma diretoria técnica, acionando a parte jurídica, acionando a coordenação, aí a gente, né, tem toda uma ferramenta aí. E às vezes, né, tem coisa que eu nunca vi também. Né? Eu falo, o que eu faço? Né? O que eu faço? Acontece. Sim. Aí o que eu faço? Aí a gente, né, mas eu consigo colocar um número grande de pessoas para tentar tratar o caso da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, para a gente tentar ter o melhor desfecho, né? Porque anestesista é isso. O anestesista está preocupado sempre com a segurança, né? E com a qualidade do serviço que está sendo prestado. Essa é a visão. E a gente fica sempre antecipando passos para tentar mitigar erros. É o jeito que a cabeça do anestesista ele funciona desse jeito. Sim. A gente está sempre tentando imaginar uma coisa que pode acontecer e essa coisa vai ser a pior possível, para tentar evitar, né? Sim. E normalmente, vou falar para você, não é assim que acontece. Quando vai acontecer alguma coisa, a gente já foi lá na frente e voltou 3 vezes. Né? A cabeça do anestesista funciona desse jeito. A cabeça do gestor também teria que ser assim. Né? E quando junta o anestesista com o gestor, eu acho que o negócio fica amplificado, né? E a gente sofre até demais. Não a gente que já estamos aqui numa postura desse tamanho de problema que a gente já vivenciou, essa coisa assim. Hoje eu costumo falar, quando acontece alguma coisa eu nem mais taquicardizo, né? Antes, qualquer coisa que acontecia, você ficava nervoso, ansioso, preocupado, né? Hoje em dia a gente sabe que não adianta você preocupar, não adianta você ficar ansioso, não adianta, você tem que controlar, botar a cabeça para pensar, vamos tomar as melhores condutas para ter o melhor desfecho. Do ponto de vista de gestão hospitalar, né? Porque você está inserido para quem você presta serviço, na grande maioria das vezes. Você acha que aqueles vícios que a gente falou lá atrás, vícios de não levar a coisa da maneira correta, né, de não ter esses processos bem alinhados, na sua perspectiva do que você viveu nesses anos todos, você acha que está mudando? Os gestores hospitalares, eles estão para um outro perfil ou não? Você já teve que sair de muito serviço porque você não conseguiu mudar a cultura do hospital? Antônio, essa pergunta eu me faço quase todos os dias. Onde eu
tem locais que a gente costuma trabalhar que talvez eu não gostaria, que está muito longe vamos falar assim, do padrão mínimo de qualidade, né? Mas ali tem pessoas envolvidas, tem anestesistas, tem famílias, né? E às vezes a velocidade de desenvolvimento, né, dessa gestão pontual naquele local, no outro local, ela é muito lenta, mas eu costumo falar, não adianta dar pérola aos porcos, não adianta gastar vela boa com um defunto ruim, não adianta a gente querer acelerar o processo. A anestesia é só parte do processo, a gente é parte do processo, mas a gente consegue induzir um caminho correto, né? Hoje eu não tenho mais essa ansiedade de querer mudar o hospital, né? Eu já mudei, junto com a cooperativa, nós mudamos o mercado. De que forma? Nós valorizamos o anestesista, nós criamos processos, protocolos. Hoje não conheço hoje não tem nenhuma cirurgia que é realizada sem uma consulta pré-anestésica, sem um termo de consentimento assinado, sem um preparo correto. Hoje não existe isso. E há 18 anos atrás era mais isso do que era exceção ter um caso desse. Né? A gente conseguiu padronizar medicações, a gente conseguiu produtos, equipamentos, né? Hoje a gente tem equipamento de segurança, um videolaringoscópio, são coisas simples, né? Uma lâmina articulada, são várias pequenas coisas que para a vida do anestesista, quando ele não tem disponível, faz muita diferença. Sim. E gera insegurança. Imagina só, o anestesista vai ali fazer uma intubação, que ele faz todos os dias. Intubação é difícil. Se ele não tem uma sequência de coisas, um carrinho de viária difícil, que tem lá um bujo, desde um fio guia, um bujo, uma lâmina articulada, um videolaringoscópio, um fibroscópio, uma máscara laríngea, um tubo traqueal, né, um tubo traqueal diferenciado, ele não consegue, ele perde uma paciente num simples ato que ele faz todos os dias. Sim. E só dele ter aquele aparelho ali, o nível de ansiedade cai demais. Sim. Então, assim, hoje, em praticamente todos os nossos hospitais, se o hospital não tem, a gente coloca. Entendi. Né? Então, e a gente mudou. Como eu te falei que coisa boa não procura a gente tem que ir atrás, né? Coisas boas, então assim, tem um monte de coisa boa acontecendo, está mudando, o mercado está mudando, a medicina evoluiu. Hoje, eu só não gosto da medicina quando ela está tentando economizar em coisa básica, em segurança. Isso aí mexeu, economizar e tira a segurança do profissional, do paciente, isso aí é inadmissível, né? Agora, então esse é o lugar que eu penso em sair. Sim. Sabe? Mas eu quero ficar porque eu sei da evolução, ela pode ser lenta, mas ela é contínua. E a gente guia ela para o caminho certo. Quantos hospitais que nós entramos, assim, eu até costumo brincar, que eu falo assim, isso aqui parece mais um açougue do que um centro cirúrgico. E hoje você entra dentro do hospital, você fala assim, nossa, que maravilha, né? Eu estruturei algumas maternidades em Ribeirão Preto, meus 2 filhos, um nasceu em uma maternidade do SUS, o outro nasceu em outra maternidade do SUS. E na época eram as melhores maternidades de Ribeirão Preto. Perfeito. Né? E eu tive a melhor assistência. E pela porta do SUS. Não furei nenhuma fila, fiz tudo certinho, seguimos tudo, estava na instituição. Quando eu entrei na primeira maternidade lá, nem os funcionários queriam ter filho lá. Né? Hoje, os médicos tiveram filho lá. Sim. Né? Você fala assim, então como assim? Mudou desse tanto? E era uma maternidade pública. Né? Sendo que nem pagando você conseguia aqui em Ribeirão Preto. Né? Ao longo do tempo nós desenvolvemos, hoje a gente tem alguns lugares bons, né? Que a gente poderia levar, né? Se eu fosse ter um filho agora, eu poderia levar para lá. Mas é isso que me faz, né? É saber que o pouquinho que a gente mexe todo dia, né? A gente consegue chegar lá na frente. E é isso, assim, eu tenho essa parte de querer mudar esse desafio, eu ainda faço esse exercício. Por quê? Eu vim do SUS, continuo trabalhando no SUS, trabalhamos muito no SUS, e foi ali onde nós desenvolvemos e aprendemos. É uma maneira de tentar retribuir tudo aquilo que a gente aprendeu, né, com excelência. E foi um lugar onde eu aprendi, onde eu vi os casos mais difíceis, onde eu aprendi a manejar coisa difícil, foi ali.
né? Hoje a gente trabalha em hospitais aí que, né, eu estou tranquilo, eu me sinto tranquilo fazer anestesia porque é uma coisa, eu criei, vamos falar assim, eu ganhei experiência fazendo coisas muito mais difíceis, Sim. com muito menos estrutura, e a gente consegue hoje fazer coisas maravilhosas, né, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, com todas essas medicações maravilhosas que trazem segurança, né, monitorização, né, a gente consegue passar para o nosso paciente que quando ele está fazendo com a gente, com a nossa equipe, ele está tranquilo. A gente passa confiança, a gente passa tranquilidade, a gente passa informação, a gente respeita ele da melhor forma possível. Perfeito. Agrega valor. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que eu quero abusar da sua presença aqui, eu quero ver a sua visão. Você tem essa parte, né, de empresário, gestor, mas tem uma acessibilidade muito grande também para a nossa profissão. A gente vai passar de 2030 com mais de 1 milhão de médicos no país. Para onde que você acha que a medicina no país está indo? Pontos positivos e pontos negativos que você enxerga disso? Antônio, isso já me preocupou muito, né? Quando eu vi essa escalada aí de novas faculdades de medicina, isso me preocupou muito. E eu falo, para onde está indo? Quem vai ser os médicos que vão cuidar da gente quando a gente precisar? Exato. Né? É mais ou menos assim, né? Porque todo mundo, né? É aquela fase, você tem plano de saúde, aí a hora que você vai precisar do plano, você não tem mais, né? É um absurdo, né? Mas é a realidade, né? Então, o que acontece? Eu fiquei muito preocupado, mas isso eu percebo que aconteceu com várias profissões. Isso aconteceu com os dentistas, isso aconteceu com o próprio direito, isso acontece com várias profissões, né? Ele tem um livro uma vez que eu li, eu não vou lembrar agora o nome, mas que ele fala da feminilização das profissões e depois fala que as profissões elas sempre são muito masculinas, né? A engenharia, o direito, a odontologia, depois a medicina, aí todas elas primeiro eram muitos homens e poucas mulheres. Aí hoje isso se inverteu, até na medicina. Tem mais mulheres na medicina do que... E aí vem o quê? Veio um mundo muito grande de médicos, né? E esses médicos, eles vieram para cá e eles tiveram a mesma formação que a gente? Né? Essa que eu me pergunto. Eles vão ter as mesmas experiências que nós tivemos para poder atender os pacientes da mesma forma? Eu acho que não. Mas várias coisas mudaram também. Não quer dizer que não vai ter gente boa, vai ter sempre gente boa. E o mercado está em constante mudança e ele vai se adaptando. Então, quando eu falo assim, está na mão do mercado, está bem. Né? Por quê? A gente fala assim, os planos de saúde, o SUS está muito difícil. Né? Tem 45% mais ou menos hoje do que é gasto no coisa é com o SUS. Né? Os outros 55% é saúde suplementar e particular. O particular... Antes era só 5%, 10%, 15% no máximo do valor. Hoje, isso está ampliando. Por quê? O mercado de saúde suplementar, ele começou ele não está suplementando o SUS. Sim. Ele está resolvendo alguns problemas, mas os médicos bons, eles acabam indo para o particular. E essa parte, é aí que eu falo que está o negócio. Uhum. Tem muita gente que vai ficar só no SUS, que não vai conseguir sair para uma saúde suplementar, que eu acho que é um degrau. Vamos falar, o A, B e o C. Né? O C é o SUS, o B é o suplementar e o A vamos falar, é o particular da coisa. Tem gente que tem aquele perfil, ele quer trabalhar ali, ele quer um pouco mais de tranquilidade, segurança, ele não quer se aventurar no mercado, ele vai ficar ali. Outros, né, acabam indo para o B. Ali é um mercado assim, né, vamos falar assim, ali o cara não precisa prospectar, ele não precisa mostrar, ele não precisa dar cara, ele não precisa fazer nada. Ele tá ali e o mercado tá falando o que para ele ali, ó? Eu já tenho meu mercado, eu faço isso, eu faço o quê? Eu faço qualquer coisa, eu faço consulta de pediatria, eu faço cirurgia de joelho, eu faço cirurgia de ombro, eu faço vesícula, eu faço qualquer coisa, né? Tá ali, o mercado dele tá ali, ele vai ser, né? Ele também não precisa, o paciente chega nele e ele entrega aquilo lá e ele nem é muito cobrado, não tem diferença entre um e outro. Só que tem aquele mercado A que o cara, ele para estar ali, ele precisa ser bom. Primeira coisa, ele precisa ser muito bom.
Sim. Né? Ele precisa ser treinado, ele precisa ter estudado, ele precisa ter aprendido em algum desses locais aqui antes, ter passado por esses locais para ter um volume para chegar nesse público A, que quer comprar, que quer pagar, que quer uma coisa de valor, que quer ter segurança. E aí o convênio, ele perde aquele status de lugar que resolve problema. Hoje o convênio não está resolvendo problema de ninguém. Não. Eu tenho convênio, eu pago todos os médicos particulares para mim e para minha família. Eu não tenho coragem de chegar no médico do convênio e exigir dele, né, porque ele vai me atender rápido, ele vai me atender numa velocidade, porque ele precisa gerar um número ali para ele se manter. Então o que eu faço? Eu vou numa consulta e eu uso só o serviço do quê? De urgência, emergência, UTI, exame, internação, é isso que, para isso que serve o convênio, né? E tem coisa que o convênio também não resolve, que só vai resolver no SUS, que são aquelas coisas, né, de altíssima complexidade, né, que só tem no SUS, não tem jeito de nenhum convênio aí pagar, aquelas medicações malucas, aquelas coisas assim. Então, eu acho que tudo ali se complementa. Mas os médicos bons, eu acho que faz parte ele sair de uma formação aqui, passar por aqui, no C, ir para um B e chegar no A, né? Isso não é para todo mundo. Tem muita gente que vai ficar aqui no C, tem muita gente que vai ficar só no B. Agora, alguns vão querer ir para o A. Mas para isso, para estar no A, ele tem que adquirir essas competências e depois não adianta. Ele vai ter que entender de gestão, ele vai ter que virar empresário, ele vai ter que se associar com outras pessoas, porque às vezes o mercado do anestesista é diferente do mercado do cirurgião. O cirurgião é muito sozinho. Sim. Vocês têm que desbravar tudo sozinho. O anestesista consegue fazer isso mais fácil, né? Tanto é que o slogan da cooperativa é "Juntos somos mais fortes". Porque eu pego o melhor de cada um ali dentro para tentar fazer o quê? Fazer uma coisa maravilhosa. Sim. Né? Eu, por acaso, tenho um pouco do veio da gestão, do administrativo. Né? O outro tem um meio acadêmico, o outro tem o do relacionamento, o outro, e a gente vai pegando um pouco disso tudo e a gente chega nesse A de uma forma diferente. Sim. Eu não preciso ficar só no C. Né? No C ali é onde a gente aprende, é onde a gente se formou, é onde a gente ganhou musculatura. No B é onde a gente consegue aí na parte gerencial, negociar um pouco melhor, né? Para tentar equilibrar esse poder aí, né? Que pensa só, 400 médicos negociando é diferente de um grupo de 20. Sim. Né? Um grupinho, não estou nem falando do cara sozinho. O cara sozinho, coitado, eu não tenho até dó, porque ele não consegue. Não tem nada, não tem, entendeu? Não consegue, né? Sim. Eu estou tranquilo porque eu estou dentro de uma instituição que é muito grande. E não é porque eu estou na direção, porque amanhã eu posso não estar. Sim. Entendeu? Mas eu tenho tudo aquilo que é para mim, é para os outros também. A instituição falta. É isso. Então, é um ecossistema que nós criamos que é diferente. É um ecossistema de que a gente consegue baratear custo, a gente consegue ter poder de negociação, a gente consegue mudar mercado. Sim. Mudar mercado e assim, estar à frente. Quantas coisas eu tenho, assim, dá para ficar a noite inteira aqui falando de casos que a gente mudou o mercado, que a gente fez diferença. E não é para me vangloriar, ou não é para vangloriar a cooperativa, ou para vangloriar quem quer que seja. É para falar assim, que nós saímos de um patamar e chegamos num outro, porque a gente estava junto. Sim. E hoje eu consigo falar para você que talvez a gente precise, principalmente aqui na nossa região, a gente precisa de outros players, né, para ter um padrão de comparação. Porque a gente às vezes incomoda. Sim. Incomoda, mas assim, mas a gente entrega. É isso que eu falo, incomoda e entrega. E eu não mato meu empregador, eu não brigo com os meus, eu não venho botar só o dinheiro na frente. Sim. O dinheiro, ele acaba sendo um pouco da consequência. Quando eu entrei no mercado como anestesista, o que eu ganhava era menos do que um plantonista de porta. Hoje não tem nenhum anestesista que trabalha pela cooperativa que num plantão não ganha no mínimo o dobro que um plantonista de porta. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu acho que esse alinhamento do propósito que vocês tiveram lá atrás, dessa reunião desses 21, para elevar o nível do serviço e começar a formar essa unidade para exigir, né, que as coisas fossem de uma maneira diferente e sentindo que tinha que modular o mercado e foram fazendo isso com o tempo nesses 18 anos, cara, é isso que eu acho que eu queria que as pessoas que estão em casa aqui ouvissem para que eles pudessem se inspirar bastante. Obrigado pela sua presença. Estou sempre à disposição, você sabe disso, pode contar comigo. Sempre, eu conto com você todos os dias. Esse cara aqui, minha vida é dividida em antes e depois de estar com ele, de verdade, falo isso na sua frente, te homenageando aqui. Gente, esse foi o Godoctor Podcast.
Espero que tenha agregado muito a visão que o Alexandre tem, esse passo a passo, essa experiência. Assista de novo. Nós vamos pegar detalhes para implementar na sua clínica amanhã, na segunda-feira. Toda terça-feira a gente está aqui, cara. Toda terça-feira à noite a gente está aqui, às 8 horas, episódio novo, colocando pessoas como ele sentadas de frente para você e que eu vou fazer as perguntas que você gostaria de estar fazendo para ele aqui, tá? Gostou desse episódio? Curta, compartilha, manda para um amigo que vai se inspirar, que vai usar os ensinamentos aqui da melhor maneira para fazer com que a clínica realmente ganhe um outro corpo, tá? O Doctor Podcast, toda terça-feira às 8 horas, te encontro no próximo episódio.